Educa Anefac. Bem-vindos ao Educa Anefac, o podcast para você que segue na busca constante por conhecimento. Eu sou Emerson Dias, vice-presidente de Capital Humano, e para bater esse papo hoje conosco sobre competência, carreira, mundo do trabalho, nós estamos recebendo o professor doutor Marcelo Kreff, que leciona na PUC São Paulo, na FIA, na FECAP, FACAMP, e também anda aí falando muita coisa nos YouTubes da vida, porque eu já ouvi. Bem-vindo ao nosso podcast, professor. Boa tarde a todos. É um prazer para mim. Agradeço a oportunidade de poder falar aqui para a Anefac e ter a oportunidade de bater esse papo com você, Emerson. Muito obrigado. Imagina, nós que agradecemos. Professor, recentemente eu assisti uma fala sua pelo YouTube, era um programa, e você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que era, a gente fala muito sobre o futuro do trabalho, mas você também falava do trabalho do futuro. Explica para a gente esses dois conceitos que eu achei isso muito legal. Na realidade, o trabalho do futuro é algo que a gente não tem controle, a gente não domina ainda. Claro que tem se falado muito sobre tendências, sobretudo tendências ligadas às novas tecnologias, a questão da robotização, da inteligência artificial, cada vez mais Big Data e Analytics. Então, o trabalho do futuro provavelmente estará ligado a essas tendências, mas a gente não tem domínio e não tem como prever qual será o trabalho do futuro. O futuro do trabalho está voltado para uma discussão sobre o trabalho que nós realizamos hoje, como é que ele será realizado no futuro. Esse é o trabalho do futuro. Eu acho que isso a gente tem mais controle. Claro que também tem uma série de contingências. Por exemplo, aqui nós estamos vivenciando, então, o que a gente falou até dezembro, janeiro, enfim, do ano passado, ou dezembro do ano passado, janeiro desse ano, não tinha previsto pandemia. Certo? Então, a gente falou sobre uma série de questões relacionadas ao futuro do trabalho, inclusive sobre o trabalho remoto, como uma tendência. E o trabalho remoto já era, evidentemente, uma prática, mas seria uma tendência com mais prática, talvez em 2023, 2024. Isso, em 5 meses, se transformou numa realidade. Hoje a gente tem já empresas discutindo como será o ano que vem, enfim, isso eu também não gosto de prever muito, né? Ou seja, o que será o ano que vem, a gente não sabe ainda se o ano que vem, o que é esse pós-pandemia e se terá um pós-pandemia. Mas, de qualquer maneira, quando a gente voltar para uma realidade, ou um chamado novo real, eu não gosto da expressão novo normal, mas para um novo real, uma nova realidade, muito do que a gente falou até 2019 já terá sido alterado, e o que a gente falava também, e alguns estudos mostravam, por exemplo, estudos da PwC mesmo, com a EASP, muito interessante esse estudo sobre o futuro do trabalho, o estudo da Robert Half sobre o futuro do trabalho, colocavam tendências aí para 2023, 2024, 2030. Algumas dessas tendências se concretizaram. Então, isso que é o futuro do trabalho, ou seja, a gente pensar o trabalho que é realizado hoje, como ele é realizado hoje e, olhando para esses cenários, como ele será realizado. E isso traz impactos significativos para a questão do capital humano, porque também coloca desafios para que a gente possa entender, então, quem é o profissional que vai trabalhar com esse trabalho no futuro, né? Ou seja, qual é o perfil de profissional? Quais são as competências demandadas? Qual será a realidade desse trabalhador? E claro que todo mundo já sabe, já tem se falado muito sobre o quanto tanto o trabalho do futuro quanto o futuro do trabalho vão enxugar postos ou posições de trabalho. Evidentemente que vão criar novas, já tem criado novas posições, mas isso vai criar um passivo social significativo. Isso também precisa ser discutido. Legal.
Eu vou voltar nesse tema do passivo social mais para frente, porque eu tenho, como você como sociólogo, eu quero explorar um pouco também o seu lado aí de sociologia. Mas, pegando o gancho do que você trouxe aí da questão dessas novas competências para esse trabalho, né? O que tem se discutido, o que tem se debatido sobre essa ideia de competências, né? Quais são as competências que mais têm sido dialogadas, enfim, faladas para este trabalhador que terá que se adaptar para esse, né, trabalho do futuro, nessa ideia de o futuro do trabalho mais tecnológico, enfim, ou usando algum tipo, né, de instrumento, enfim, que a gente nem sabe ainda também o que virá. Mas quais são essas competências que têm se discutido, debatido e talvez apontado alguma tendência? Como a gente já vem discutindo, e claro, esses estudos vêm mostrando as tendências do futuro do trabalho muito ligadas às novas tecnologias, mas, sobretudo, uma questão que é muito importante é a ideia do trabalho cognitivo, ou seja, a gente pensar o trabalho do futuro e o futuro do trabalho na questão de uma transformação significativa de um trabalho mais manual, braçal, para um trabalho cada vez mais cognitivo, ou seja, que vai exigir do trabalhador o uso da cognição, que é o que, há anos atrás, o Peter Drucker chamou de sociedade do conhecimento. Então, como o trabalho é cada vez mais cognitivo, ou será ainda mais cognitivo, ele vai exigir competências ligadas à cognição, dada a complexidade desse trabalho. Então, por exemplo, uma competência que já é muito requerida e será cada vez mais requerida é a competência de solução de problemas, solução complexa de problemas, na realidade, que é uma habilidade ou uma competência, na realidade, que estará posta nos mais variados postos de trabalho. Assim como uma outra competência que acompanha muito a ideia de solução complexa de problemas, que é o pensamento crítico, tá certo? Pessoas que saibam, na realidade, compreender a complexidade dos problemas e tenham repertório para lidar com esses problemas. Uma outra questão muito importante, que vem se falando muito também no rol de competências, são as mais variadas classificações ou abordagens, mas muito ligadas às chamadas competências socioemocionais, que estão, de certa forma, relacionadas com um conceito maior, que já foi bastante discutido, continua sendo discutido pelo Daniel Goleman, que é de inteligência emocional. Mas a questão da inteligência emocional passa por algumas... A inteligência emocional como talvez uma metacompetência, né? Mas aí passa por outras competências, como, por exemplo, autoconsciência ou autoconhecimento. Como nós teremos um mundo do trabalho cada vez mais complexo, dinâmico, incerto, é muito importante que as pessoas se conheçam, saibam identificar, na realidade, os seus principais pontos fortes ou pontos a serem desenvolvidos para lidar com essas situações, mas que tenham, na realidade, também a capacidade de lidar com os diferentes contextos e com diferentes pessoas, que é também a competência chamada de habilidade social e que, mais recentemente, o Daniel Goleman chamou de inteligência social. Então, essas são algumas das principais competências, tá? Eu não estou esgotando esse assunto, mas a gente pensar, por exemplo, em capacidade de solucionar problemas, ou essa ideia de solução complexa de problemas, pensamento crítico, inteligência social, empatia. Essas são algumas das competências muito importantes para o profissional do futuro. Professor, essa fala sua agora sobre vamos dizer, essa avaliação muito mais ligada às competências cognitivas, e até você cita aí também emocionais, sociais, mas de alguma forma elas não são mais tão braçais, né? Muito mais do intelecto.
E eu até faço referência aqui ao seu livro sobre competências, que eu uso inclusive nas aulas. Você propõe ali um modelo de avaliação, eu acho muito interessante. Eu sempre gosto de trazer para os alunos para que eles se autoavaliem dentro daquele rol de competências que existe ali, né? Um modelo uma sugestão de avaliação. Mas pensando nisso, isso também, esse movimento da intelectualização do trabalho, né? De uma questão de competências mais sociais e afetivas, você citou até empatia, por exemplo, traz uma complicação muito maior para as organizações em termos de avaliação de competências, né? Sem dúvida. Gestão de competências é um termo que ganhou mais visibilidade no mundo corporativo depois da abertura comercial em 90, sobretudo com importação de modelos, como muitas das coisas que aconteceram em gestão de pessoas no Brasil. E isso até hoje, mesmo fazendo bastante tempo, né, até hoje algumas empresas têm dificuldades ainda com relação à gestão por competências de uma forma geral, ou seja, a ideia de você recrutar, selecionar, avaliar, remunerar por competências, muitas empresas ainda têm essa dificuldade, ou seja, as pesquisas, por exemplo, que são feitas com as 150 melhores empresas para se trabalhar, mesmo essas que são eleitas as 150 melhores empresas para trabalhar, que em geral são grandes empresas, e dentre as quais muitas são multinacionais, elas têm dificuldades. Eu diria para você que um dos processos de gestão de pessoas que mais evoluiu em termos de avaliação de competências é o recrutamento e seleção, porque as empresas conseguiram aprimorar ou sofisticar, na realidade, a descrição das competências, sofisticar também a busca por esses profissionais, muitas vezes com auxílio de consultorias especializadas, e mais recentemente, algumas empresas vêm se utilizando de ferramentas de analytics, ou seja, usando agora chamado em gestão de pessoas de People Analytics, ferramentas para identificar as pessoas não só com o perfil de competências técnicas que são necessárias, mas também usando essas ferramentas para identificar pessoas com o perfil socioemocional que elas buscam, sobretudo na questão de aderência aos seus valores. Então, eu diria que este é um dos processos, né, ou subsistemas de gestão de pessoas que mais evoluiu. Você tocou na questão da avaliação, né? Claro, eu estou falando disso aqui considerando o processo de seletivo como o processo de avaliação, né? Que é de avaliar candidatos. Mas o processo de avaliação de desempenho, e chamado por algumas empresas agora de gestão do desempenho, também se sofisticou nesse sentido. Sobretudo, uma das dimensões da avaliação de desempenho, da gestão de desempenho, que é a identificação de perfis adequados ou a identificação de potenciais, os chamados high potentials, né, para assumirem posições mais desafiadoras da empresa ou as chamadas posições críticas da empresa. Mas também isso evoluiu em muitas empresas com a contratação de consultorias especializadas para fazer isso. Então, como você falou, sem dúvida que isso se tornou muito mais complexo, ou seja, você avaliar competências, recrutar por competências ou remunerar por competências, mas vem havendo uma evolução. Mas eu diria ainda que essa é uma evolução que está restrita a um grupo seleto de empresas que vem investindo em novas tecnologias e também vem contando com serviços de consultorias especializadas nesse assunto. Legal. Professor, você falou de, né, talvez até uma aderência de valores que esse People Analytics, né, pode trazer, ou avaliação dessas competências, enfim. Mas a gente sabe que, do ponto de vista de identidade profissional, é um grande desafio para todos nós também pensar o quanto o trabalho ajuda a nos definir enquanto indivíduos, né? Então, esse foco nas competências requeridas ou exigidas, enfim, ele também traz uma discussão para o indivíduo, né, para o homem trabalhador, o Homo sapiens trabalhador, em relação à sua identidade. Né, o que eu vou, eu posso me manifestar como sou, eu tenho que me adequar exatamente a isso. Tem alguns dilemas aí que se vive no mundo do trabalho.
E uma fala recente sua também que eu achei muito interessante é que você trouxe a ideia do slash, quando você, o novo trabalhador muitas vezes se define. Fala pra gente o que é esse slash, essa relação, né, da identidade do novo trabalhador nesse mundo complexo. E na sequência, aí eu queria voltar contigo sobre a questão do passivo social que você citou no começo da conversa, porque eu vi a Esther Duflo, que é a Nobel de Economia, né, de 2019, que estuda pobreza, ela fez uma fala recente num evento dizendo que mesmo se no caso desse passivo social que vai se construir em relação a esse distanciamento, né, entre o que a máquina vai absorver, a quantidade de empregos e trabalhos que vai se ter, mesmo que os países ricos resolvam, de alguma forma, uma renda mínima para esse trabalhador, você não resolve uma questão da ocupação, né? Porque não é só salário. O trabalho também ajuda a gente a se entender como indivíduo. Fala um pouco para a gente, professor, slash e essa questão do desafio da identidade do trabalhador neste novo contexto. Na realidade, essas duas perguntas estão interligadas, né? Porque o surgimento do slash está muito ligado à questão desse passivo social que foi gerado por muitas empresas, ou seja, pessoas que se viram sem emprego, tá? Mas que tinham ou possuíam competências ou adquiriram competências e enxergaram algumas oportunidades para colocar em prática, na realidade, essas competências. Agora, isso está muito ligado àquela ideia de carreiras sem fronteiras, né? De pessoas que podem pensar a sua carreira, considerando a sua identidade, que é um termo que você levanta aqui, identidade profissional, que cada vez mais o trabalhador, diferente da sociedade industrial, que legava, ou seja, deixava a sua identidade profissional ser assumida pela organização e ele passava, como profissional, a assumir a identidade organizacional, que são pessoas que nós conhecemos, e algumas dessas pessoas existem ainda, mas era muito mais frequente no século passado, de pessoas que eram identificadas com o sobrenome da empresa, né? Então, era o Emerson da empresa tal, o Marcelo da empresa tal. Pessoas que transferiam a sua identidade para a empresa. Com essas mudanças sociais significativas, ou mudanças nas relações sociais, e considerando que as relações de trabalho sempre são um reflexo das relações sociais, nós temos hoje um mundo do trabalho que vai além dessas organizações e as pessoas acabaram encontrando oportunidades. Não significa dizer que as pessoas não estejam trabalhando em organizações, mas são pessoas muitas vezes que trabalham em organizações e, além de trabalhar em organizações, ou ter lá uma carreira, ou ter uma profissão, ela também tem uma outra profissão, que é a ideia do slash, ou seja, ela enfim, gerente comercial de uma empresa, mas ela também é dono de uma pet shop, ou seja, ela é gerente barra, né, slash, gerente da assessor de yoga, tá certo? Slash. E muitas vezes, por isso que eu falei que esses assuntos se encontram, esse profissional ele foi buscar alternativas porque ele fez parte desse passivo social, ou seja, essa questão da ocupação, né? Ou seja, não tem vaga para todo mundo, né? Não tem, mesmo que tenha ajuda ou ajuda emergencial, auxílio emergencial, enfim, não tem vaga para todo mundo, as pessoas vão se virar. E isso tem muito a ver com a ideia de flexibilidade e também tem muito a ver com a nossa sociedade. Para nós brasileiros, isso é muito mais real do que para outras sociedades, ou seja, vamos pegar, por exemplo, a sociedade americana, a sociedade alemã, por exemplo, que eu conheço, eu vivi na Alemanha há um tempo, isso é impensável na Alemanha, ou seja, toda essa flexibilidade de você dar um jeitinho e ser um trabalhador informal, parte formal, parte informal, isso é muito difícil em outros países. Nos Estados Unidos também isso é muito difícil, embora as relações de trabalho lá sejam muito diferentes das nossas, na realidade. Então, o slash vem se consolidando como uma tendência, tá? Na nossa sociedade, e acho que a pandemia fez com que algumas pessoas também se descobrissem, ou seja, descobrissem dentro
desse conceito de identidade, né, ampliando esse conceito de identidade, descobrissem outras possibilidades. Nós todos aqui conhecemos pessoas que trabalham em empresas, mas passaram a trabalhar home office e se viram dentro de casa com a possibilidade de, fazer pão e vender pão, fazer macarrão, enfim, ou fazer live sobre algum conhecimento que desenvolveu, ou se tornar personal de alguma coisa. Então, isso combina muito com a flexibilidade do brasileiro. E tem sido, na realidade, uma alternativa para muita gente, né? Sem dúvida. Professor, caminhando para o nosso final aqui, infelizmente nós temos que encerrar, né, as boas conversas, mas aproveitando que estamos aqui com um sociólogo, quais são, hoje, né, na sua cabeça enquanto sociólogo, alguém que olha, né, essa relação do ser humano com a sua atividade profissional, a sua ocupação, enfim, quais são os temas hoje que você se preocupa, se debruça, observa nessa questão do mundo do trabalho? Quais são os temas que você fala, puxa, isso aqui a gente tem que endereçar em algum momento e a gente não tem uma solução, mas isso tá pegando na nossa sociedade? Um tema é parte do que a gente discutiu aqui, realmente, talvez o meu foco principal desde a minha tese de doutorado, que são as transformações do mundo do trabalho e o impacto para indivíduos, impactos para a sociedade e para as organizações. Tá? Agora, além disso, eu acho que, sob o ponto de vista sociológico, né, como você coloca, algumas questões relacionadas à nossa forma de lidar com temas extremamente complexos no Brasil, em especial no Brasil, e que temas que estão relacionados na realidade a essas transformações do mundo do trabalho, como racismo, né? Homofobia, eu acho que misoginia, esses são temas que estão, na realidade, cada vez mais colocando desafios para organizações, para indivíduos e para a sociedade. E eu tenho visto que há muito pouca profundidade para discutir isso. Porque, por exemplo, esses três temas que eu coloco aqui, que são racismo, misoginia e homofobia, eles têm raízes históricas. Então, nós precisamos entender muito melhor a raiz disso na nossa sociedade, para, a partir daí, a gente pensar, então, em soluções, sobretudo nessa nossa discussão, que é o mundo do trabalho, porque essas questões estão infiltradas, na realidade, nas organizações ou no mundo do trabalho de uma forma geral. Isso precisa ser muito melhor discutido, com mais profundidade, revisitando as nossas raízes históricas ou socioculturais. Muito bem. Realmente, grandes desafios, né? Eu gosto de perguntar do aspecto sociológico porque eu acho que a sociologia talvez dá-se à economia, né? O título de a grande rainha das ciências sociais. Mas eu acho que a sociologia, na minha visão, eu acho que ela é mais profunda do que a economia, né? E nesses temas que você traz aí, que estão na cabeça de um sociólogo, certamente são temas que a gente precisa se aprofundar mais, e discutir com mais propriedade, né? Sem dúvida. Todos temas que talvez até já passaram da hora, né? Da gente olhar para isso com mais profundidade, de fato, né? Fazer o que tem que ser feito, né? Que é a inclusão, é o respeito, né? É a convivência, a harmonia com todos esses temas. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco nesse podcast Educa ANEFAC. Espero que volte aqui outras vezes para a gente bater mais papo, porque é sempre um grande aprendizado. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Foi um grande prazer. Bacana. Então, encerramos aqui mais uma edição do nosso podcast Educa ANEFAC.
Educa ANEFAC.